Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez nesse quarto encontro a respeito do livro de Ezequiel, que a igreja nos propõe, a CNBB propôs para a igreja no Brasil a leitura, a compreensão, o aprofundamento do livro de Ezequiel, um livro que retrata um momento crítico da vida do povo de Israel. E quando falamos do povo de Israel, nós também pertencemos a essa caminhada, somos filhos de Abraão. Dessa maneira, nos colocamos, nos alinhamos, procuramos compreender esse passado desse povo de fé e também ele nos reflete a realidade atual. Lá, naquele momento, momentos de decisões, momento de escolhas, momento de compreender melhor quem é Deus. E para nós também aqui hoje. Quem é Deus? O que Deus quer de nós? Quem é Jesus Cristo? Né? Aquele que viria instaurar a nova e definitiva aliança. Anunciada, essa aliança anunciada lá, naquele momento tão difícil, o momento onde nós tivemos o cativeiro na Babilônia, né, o momento do exílio, chamado exílio da Babilônia. Então vamos iniciar, e vamos iniciar rezando. Deus de amor e bondade, envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, para que possamos compreender mais e melhor a vossa palavra. E compreendendo mais e melhor, possamos praticar essa palavra, tornar essa palavra um ato concreto do amor de Deus e de Jesus Cristo por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. No último encontro, que foi o terceiro encontro, estão aí nas redes, está aí no YouTube, está aí no Facebook, né, da paróquia. Eu não me apresentei, mas eu sou o diácono Eduardo Sierra, da paróquia São Sebastião, aqui da Arquidiocese de São Paulo. Né? Então temos aí nas nossas mídias, nas nossas redes sociais, vários vídeos para compreendermos mais e melhor. Vamos ver onde nós paramos aqui, quando realizamos o terceiro encontro. Paramos exatamente nesse slide, né? Nesse slide. Continuando a divisão, então, né? Isso lá. Estamos aí, nós dividimos em 5 partes o livro, 5 assuntos, desde o chamado de Ezequiel, quando Deus convoca o profeta, né? Até o encerramento lá, que vai ser no final do exílio da Babilônia. Né? Então nós temos aqui diversos oráculos. Né? Os oráculos são sempre muito fortes, densos, da palavra de Deus dita pela boca do profeta. Então, o profeta é aquele que abre o coração para a palavra de Deus, para a presença de Deus, e vai lá de uma maneira muito corajosa dizer ao outro que aquele caminho não é bom, que aquele caminho é perigoso, que aquele caminho pode levar ao sofrimento e à morte. E essa também é a nossa missão, profetas de Deus. Né? É uma missão fácil? Não, não é uma missão fácil. É uma missão desafiadora para cada um de nós. Mas devemos assumir essa missão. Como diria Jeremias, ai de mim se não faço. Né? Ai de mim se não faço. Como escapar de ti, se tua voz clama em meu peito? Né? Então nós temos aqui os oráculos contra as nações. Eram nações vizinhas, né? Inimigas de Israel. Ao longo do tempo, ao longo da história, Israel
foi ali amealhando, de uma certa maneira, inimigos. Mas por quê? Porque, historicamente, ele invade essas nações próximas, né? O grande conquistador foi, sem dúvida nenhuma, o rei Davi. O rei Davi. Salomão já não tem esse espírito bélico, né? Mas Davi tem ali sim suas mãos manchadas de sangue, tanto que Deus não permite que Davi construa o templo. Quem vai construir é exatamente seu filho Salomão. Como ele destruiu várias nações, como ele passou a fio de espadas, como ele levou os tesouros, né? Levou os grandes, o ouro e a prata desses reinos próximos ali, ao longo do tempo ele foi sim fazendo grandes inimigos. Que nesse momento em que o templo é destruído, Judá é destruída, o esplendor, o famoso esplendor de Judá de Israel são derrubados, né? É lógico, né, que os inimigos ficam muito alegres, os inimigos, de uma certa maneira, fazem festa, né? Então, como Amon, Moabe, Edom, Tiro e Sidom. Na verdade, a gente diz aqui nações. Nações, a gente está acostumado com uma nação ser formada por inúmeras cidades, né? Ou estados e depois cidades, dependendo da distribuição político-geográfica ali, né? A famosa geopolítica e a questão política da divisão das terras. Mas ali eram pequenas nações que, na verdade, eram cidades que se consideravam uma nação, né? Cidades-estado, que se chama, né? Temos também nesse período, a queda do Egito. O Egito foi uma grande potência, um lugar efervescente em termos culturais, né? Desenvolvimento cultural. Muitas coisas que temos até hoje foram criadas ali, foram inventadas ali no Egito, né? Então, como todo império, ele nasce, se desenvolve, tem seu apogeu e o seu declínio, né? De tal maneira que nada é permanente, É bom a gente pensar nisso, né? Às vezes vivemos como se a eternidade fosse tudo normal até a eternidade. A gente não percebe, mas a realidade ela vai mudando aos poucos, né? Tem aquele livro que mexeu no meu queijo, né? Mexeram no meu queijo, isto é, o ratinho lá que sempre ia lá, tinha um queijo, aí começaram a mexer, começou a faltar queijo, diminuir, etc, ele não foi percebendo, né? Então, o profeta é aquele que olha essa realidade e começa a perceber, opa, a coisa está mudando, tem coisa diferente aqui, é preciso tomar cuidado. E é só naquela época? Não, a realidade nossa aqui também, é preciso olhar a realidade, o que é que está mudando, o que é que a gente precisa, como profeta, se insurgir contra algum mal que essa mudança possa ocasionar. É claro que todo processo de evolução exige uma mudança, mas nem toda mudança leva a uma evolução. Muitas mudanças levam ao declínio, né? Muitas mudanças que vão acontecendo vão levando aí à queda, como aconteceu com o Egito. O profeta anuncia a queda do Egito, uma das maiores potências da época, como sinal do poder de Deus. Então você vai falar, então é sinal do poder de Deus, então Deus vai lá e derruba o poder do Egito para que outro... Não. O poder de Deus vai mostrando que, à medida em que a sociedade vai se degenerando, né, ela mesma vai perdendo força,
ela mesma vai perdendo unidade, com divisões, né? Ela mesma vai de alguma maneira se deteriorando de tal forma que ocorre a queda, né? Deus fez as coisas de tal maneira que nós estejamos unidos, comunidade, comum unidade, mesmo que sejamos, que haja diversidade, que sejamos diferentes uns dos outros. Não é para todo mundo ser igual, não. Lembra da parábola dos talentos? Para um deu 5, para outro deu 2 e para outro deu 1. E o texto ainda fala, de acordo com a capacidade de cada um. Mas apesar de sermos diferentes, com diferentes capacidades, isso é bom, né? Porque isso faz com que o que eu não sei, eu não tenho uma boa talento para isso, o outro tenha, e assim todos nós vamos caminhando e uns ajudando os outros ali com o talento que Deus nos deu, né? Mas é preciso colocá-los à disposição, é preciso colocar esses talentos em benefício do outro, benefício de todos. E o que ocorre com esses grandes impérios é que eles começam a se achar, né? A soberba toma conta, a vaidade toma conta, nós somos fantásticos, né? Eu me lembro daquele filme Central do Brasil, né? Em que houve uma entrevista, né? Quando concorreu lá ao Oscar, teve uma entrevista entre os americanos e uma mulher deu uma entrevista, eu gravei bem, e ela disse assim: eu dou graças a Deus por ter nascido nos Estados Unidos e não ter nascido no Brasil, né? Que era aquela situação miserável ali, né, da questão central do Brasil, onde a pessoa escrevia cartas para o outro que não sabia escrever, né? Coisa bem terrível em termos culturais, né? Então a pessoa vai se achando, que bom que eu nasci nos Estados Unidos, né? O paraíso não é os Estados Unidos, só tem um paraíso, que é o paraíso eterno. Claro que tem lugares bons e lugares que não são bons para vivermos, porém nenhum lugar é o paraíso, né? Daqui, terrestre. Muito bem, então é isso aí. Veja que a realidade está se transformando, a realidade está passando por um processo de mudança, não digo de evolução. Como eu disse, nem toda mudança leva a uma evolução. Às vezes a mudança leva à decadência. Muito bem, vamos seguir adiante aqui. Oráculos de salvação para Israel. Vai do capítulo, deixa eu pegar minha batuta aqui, vai do capítulo 33 ao capítulo 39. Veja que o livro tem 48 capítulos, né? É um livro bem grande, denso e cheio de simbolismos, né? Então a gente tem que navegar ali naquele simbolismo de uma maneira cuidadosa, né? Apesar da destruição e do exílio, Ezequiel traz uma mensagem de esperança, profetizando a restauração de Israel e a volta à terra prometida. Deus, por mais que a gente passe por dificuldades, por mais que a gente passe por situações difíceis, se a gente se aproximar de Deus, temos a certeza, pela nossa fé, que nós venceremos. Ah, mas olha, a situação é ruim, é isso, é aquilo. Mas nós vamos vencer. Jesus Cristo venceu o último e o grande desafio, o grande mal, que foi a morte. E ele, em sua morte, nós também morremos e ressuscitamos. Então, entramos nessa dinâmica da Trindade Santa e de Jesus Cristo, né? Então, ele tem aqui essa esperança. E a esperança está aonde exatamente? A esperança está na fé em Deus. Então, por mais que a situação esteja boa,
Por mais que a situação esteja difícil, a fé é aquela que nos dá força, energia, nos renova, a esperança nos renova e a gente sai adiante, sai para frente, de tal maneira que a gente reverta qualquer situação negativa, qualquer situação em que parece que o sofrimento e a angústia vai vencer e vai ser definitivo. Não será, não será. Nós temos aqui a regeneração espiritual, né? Regeneração espiritual, isto é, então, essa restauração começa a partir do quê? A partir da regeneração espiritual. Qual é o tema da campanha aqui? Colocarei em vós o meu espírito e vivereis. Então, quando Deus derrama seu espírito sobre nós, que a gente chama também de graça, né? Quando Deus derrama essa graça sobre nós, Ele restaura as nossas forças e nos dá uma nova vida. E vivereis. Ah, mas de vez em quando ele faz isso, de vez em quando ele não faz. Quando é que ele faz e quando é que ele não faz? A graça, ela é permanente. Deus está sempre disposto. Ele não precisa nem acordar de manhã, ele não dorme, né? Ele está sempre disposto a inundar esse ser humano com sua graça, se autocomunicar, comunicar o seu imenso amor para cada um de nós. Bom, e quando é que acontece essa regeneração, se ele está sempre, continuamente derramando essas graças? Ela ocorre de uma maneira concreta quando nós nos abrimos para a graça. Quando nós abrimos nossos corações para o amor. Então a graça permite que a graça comece a te regenerar interiormente. Aí você vai dizer assim, mas em termos práticos mesmo, como é que isso... Vou dar um exemplo, vou dar algumas dicas aqui. Se você se deixar levar pelo ódio, né? O ódio, às vezes, tem gente, aquele que fala assim, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela. Eu sempre me preocupo com essa frase. Por quê? Eu estou dizendo, eu dou um boi para não entrar na briga. Agora, depois que eu estiver na briga, deixa comigo, porque eu dou uma boiada para não sair dela. Porque eu gosto muito de briga. Eu gosto muito de quebrar pau. Eu gosto muito de partir para as cabeças. Eu gosto muito de arrebentar. Estou me abrindo para a graça nesse momento? Uma graça restauradora? Regeneradora? Claro que não. Assim como ressentimento. O que é ressentimento? Ficar sentindo a mesma coisa a vida inteira. Aconteceu um negócio lá há 20 anos, tá certo? E aí fica. Aí quando começa a cicatrizar, a pessoa vai lá com a unha assim, sabe? Vai lá e começa a cutucar para sangrar. E aí, ressentimento, continuamente. Onde é que cabe a graça aí? Pense numa coisa sem graça, como diria o povo, né? Então, veja, esses sentimentos negativos não permitem que a graça participe de nossa vida. O ódio, o desejo de vingança, a soberba, né? A vaidade, achar que é melhor que o outro, né? E essas tentações estão aí à espreita. Tentação para todo mundo. O padre, para o diácono, para o bispo, para o papa, para todos, indistintamente. Essa presença, essa tentação está aí à porta. Agora,
Quem está à porta também é Jesus Cristo. Se você quiser abrir a porta a Ele, você tem que deixar de lado essas coisas aí e deixar as feridas que estão já cicatrizando, deixar que acabem de cicatrizar, né? Muito bem. Também tem essa parte aqui, as ossadas revivem, mas nós vamos dar uma lida aqui nesse texto dessa regeneração espiritual, essa proposta, né? Por isso que é um livro que a gente chama de sofrimento e de esperança, essa dinâmica aí da esperança. Então vamos ler aqui, capítulo de Ezequiel 36, versículos 16 a 28. Então 36, eu vou lá e volto, viu gente? Eu sou meio por causa dos assuntos. 36, 16 a 28. Olha lá, a regeneração espiritual de Israel, que é a nossa. Façam sempre esse paralelo com a nossa realidade pessoal da comunidade, nós enquanto país, enquanto também enquanto espécie humana, né? Veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, a casa de Israel estava morando em sua terra, mas eles a mancharam com seu caminho e suas más ações. Seu caminho era para mim como a impureza da menstruação. Olha, faz um paralelo aqui sobre a menstruação. Então derramei sobre eles o meu furor, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos ídolos com que a contaminaram. Então nós temos aqui novamente a questão da idolatria. Isto é, o que é idolatria? É colocar alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Será que está havendo idolatria por aí no mundo? Pois é, cheio de ídolos, né? Eu já até comentei sobre isso no encontro anterior aqui, né? Não vou me estender aí mais. Eu os dispersei entre as nações e eles foram disseminados pelos países. Então vejam que, na verdade, quando Deus está falando isso, foi que aquela falta de comunidade, né? Aquela unidade do antigo Israel fez com que eles se disseminassem. Isto é, a ausência de Deus, né? Por quê? Por que fala assim, Deus, aqui como Deus sendo sujeito, né? Eu os dispersei entre as nações e eles foram disseminados pelos países. Acontece que Deus está constantemente tomando conta de nós. Então, se nós viramos as costas para Deus, se nós não permitimos que a graça penetre, é como se Deus estivesse te largando solto. É como se Deus não, Deus te larga solto, porque você negou a Deus. E aí você vai ter a ausência de Deus. Onde Deus está ausente, vai ter alegria? Não. Onde Deus está ausente, vai ter justiça? Não, não vai poder. Por quê? Por causa da idolatria de que é colocada, né? Chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, quando a respeito deles se dizia: este é o povo do Senhor, mas tiveram de sair de sua terra. Então, veja, colocaram toda a culpa por aquele momento tão difícil nas costas de Deus. Então, por isso que ele fala: profanaram o meu santo nome, né? Então eu tive consideração com o seu santo nome, que a casa de Israel profanava entre as nações para onde foram, né? Então nós temos aqui essa
essa questão que Deus está continuamente, pela nossa fragilidade, pela nossa imperfeição, nós temos a necessidade dessa presença contínua. Apesar de sermos filhos de Deus, criaturas fantásticas, o ápice da criação, ainda assim somos imperfeitos, somos seres em construção, né? Aí ele diz assim: por isso, dizia a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vós que eu ajo, casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que vós profanastes entre as nações, para onde fostes. Então, Deus vai começar a agir aí, para mostrar que o seu nome é santo e que Ele é o Deus, para que haja esse resgate espiritual, né? Santificarei o meu grande nome. O que é santificar? Tornarei santo o meu grande nome. Porque vocês fizeram com que abandonaram e vocês desprezaram o santo nome de Deus, né? Não deram bola. Santificarei o meu grande nome, profanado entre as nações no meio dos quais o profanastes. As nações saberão que eu sou o Senhor. Aqui é Deus se colocando no seu lugar de Criador, de Deus de todas as coisas, do grande Deus. E que a gente o reconheça, e que eles o reconhecessem como Deus, verdadeiramente Deus, né? E não aí uma coisa qualquer, um bezerro de ouro, né? Onde muitos se prostraram desde a saída do Egito. Oráculo do Senhor Deus, quando por meio de vós mostrar minha santidade à vista delas, eu vos tomarei dentre as nações, recolhendo-vos de todas as terras, e vos conduzirei à vossa terra. Então aqui Deus deixa claro, né, que a partir desse arrependimento, a partir dessa reconsideração a respeito do santo nome de Deus, né, o que vai acontecer? Eu vos tomarei dentre as nações. Então vai lá resgatar cada um que estiver disperso pelo mundo todo para retornar à casa de Israel. Está dando para entender que aquele que é de Deus, né, que somos todos nós, Deus vai nos resgatar no meio desse mundão todo aí, se você for verdadeiramente de Deus, né? Se você santificar o nome de Deus, você será resgatado aí, onde quer que você esteja. Pode estar em qualquer buraco aí desse mundo velho aí, que Deus vai nos resgatar. E vos conduzirei à vossa terra, né? Aquela terra santa. Aspergirei sobre vós água pura, e sereis purificados. Então nós vamos passar, e eles passariam por um processo de purificação. Esse processo de purificação é eliminar todas as impurezas que nos afastam de Deus e que nos impedem desse contato com o divino. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Veja, aqui já está vendo onde Deus é o sujeito dessa purificação, né? Deus vai mostrar que para a gente que o ídolo, ele é o ídolo de barro, o ídolo do dinheiro, o ídolo da fama, o ídolo, são coisas passageiras, né? São ídolos que não têm o menor sentido. A quem devemos ter adoração é por Deus, né? Deus, estamos falando aqui Deus Trindade, né? É Jesus Cristo, Pai e o Espírito Santo. É o Filho, é o Pai, Filho e o Espírito Santo. É por esses que temos que ter adoração. E por Maria, Nossa Senhora Aparecida, temos adoração? Não. Por Maria
temos veneração. E por Maria, de uma maneira especial, diferente dos santos, nós temos hiperveneração. Uma veneração acima de todos os santos. Maria tem um lugar muito especial. Mas deve ser adorada? Não. Só devemos adorar a Trindade Santa. Né? Só devemos adorar a Trindade Santa. Eu vos darei um coração novo. Um coração novo. Será que é o músculo cardíaco novo? Né? O músculo cardíaco bom, ele irriga todo o corpo, todas as células do corpo, com sangue, vai e volta, né? Faz toda essa dinâmica, né, do sangue. Um coração novo, mas isso é na dimensão o quê? Espiritual, na dimensão espiritual. E porém em vós um espírito novo. Um espírito novo. Isto é, a partir desse novo coração, você terá um espírito novo. Está falando lá para aquele povo que precisava ser resgatado, que precisava ser salvo, e está falando para cada um de nós aqui também, não é verdade? Tirarei do vosso corpo, essa frase é famosíssima, né? Famosíssima. Tirarei de vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Isto é, tirarei um coração duro, seguindo os ensinamentos de Jesus. Nós verdadeiramente renovamos esse nosso coração e é um processo. Não é assim, ó, segunda-feira eu serei fantástico, terei um grande coração, amoroso, generoso, bondoso. Não. É um processo de conversão. Acaba quando? Acaba no dia da nossa morte. Né? E aí estaremos finalmente renovados pela ação da nossa glorificação e da nossa ressurreição. Né? Mas aqui já, então tirarei desse vosso corpo, do vosso peito, coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Né? Então veja, o coração, quanto mais flexível ele for, mais ele promove a sua função. Então ter um coração flexível, coração de carne, flexível, não duro. Coração duro, enrijecido, que não tem ação, ele consegue se contrair? Não. É um coração que se contrai. E esse coração, ele faz com que eu me ajeite aqui, tenha resiliência, me adapte, me recupere, acolha o outro, mesmo que o outro seja mais ou menos, mas o outro também está em construção, assim como eu, e nós vamos aí nessa caminhada, um ajudando o outro, na nossa imperfeição, caminhando nessa estrada. Porém em vós o meu espírito, e farei com que andeis segundo minhas leis, e cuideis de observar os meus preceitos. Habitareis na terra que dei a vossos pais. Sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Bonito isso, né, gente? Eu vou contar, né? Então, veja. Porém em vós o meu espírito, e farei com que andeis segundo minhas leis. Isto é, a lei aqui já deve ser impressa na nova e eterna aliança, lá em Jesus Cristo, que isso vai acontecer, né? Aqui o profeta, o tempo é passado, presente e futuro, ele perpassa tudo, né? Então, colocarei esse coração de carne aí, tem a ação de quem? De Jesus Cristo também para nós, né? Assim como ele está anunciando aqui para aquele povo, para que aquele povo possa segui-lo verdadeiramente de coração, possa aceitá-lo de coração. Porém, vós, o meu espírito, farei com que andeis segundo minhas leis e cuideis de observar os meus preceitos. Onde é que vai estar escrita essa nova lei? Não mais a lei de Moisés, mas essa nova lei vai estar talhada, escrita dentro dos corações. Não vai precisar nem de papel mais.
nem de notebook ou de um celular qualquer. Né? Ela vai estar escrita, inscrita dentro dos nossos corações, mas nesse novo coração que Deus nos dá a partir do momento que nós os seguimos. Muito bem, já falei demais, vocês não gostam de vídeos muito longos, então veja, nós estamos parando aqui. Por quê? Porque aqui nós temos um texto muito importante também, onde nós temos as ossadas que revivem, a grande restauração ali prometida pelo profeta. Então vamos agradecer a Deus pela sua presença e que Ele regenere os nossos corações, faça essa regeneração espiritual, não só aquele povo lá que conseguiu retornar depois para Israel, mas que Ele regenere os nossos corações e possamos viver mais e melhor. Então agradecemos a Deus pela sua presença, pela sua vinda em nosso auxílio, para que pudéssemos compreender melhor a sua palavra. Essa palavra tão rica em vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe e que permaneça em cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, que será o último encontro, o quinto e último encontro.